Alto, tá bom, tá dando para ouvir, beleza? Bom, nós já vencemos uma etapa ontem, o que passou ontem passou, né? Se foi bom, ótimo, se não foi também ótimo, passou, a gente tem que focar para frente, né? E aí vem ciência da natureza. A gente sabe que é uma maratona, a prova de ciência da natureza, então assim, a gente tem que realmente ter muita paciência, ter muito foco, para a gente não perder tempo com besteira. Então, qual é a dica? Faça o maior número de questões fáceis possíveis. Tia, como é que eu vou saber? Tentando, obviamente, né? São quantas questões de ciência da natureza, gente? Vamos fazer quantas? 45. Nós vamos fazer todas, tá? Então, não importa o tempo. Nós vamos sair no último minuto, nós vamos focar em dar o nosso melhor, que é aquela história. A gente passou um ano trabalhando, o conteúdo foi visto, eu sei da capacidade de vocês, agora tem que ter tranquilidade, tem que ter paciência para fazer o seu melhor, beleza? Então vamos começar aqui. A gente dividiu o conteúdo, eu e Rafael, né? De forma que não ficasse repetitivo. Então, eu peguei a parte de cálculo, a parte de físico-química e química geral, e ele vai pegar uma parte da geral e química orgânica, beleza? Então, assim, vocês sabem qual é um assunto 100% de certeza cair Enem? Sugestão? Exatamente. Uma questão é certeza, mas pode ter duas. Aí vamos pensar em termos de TRI. Vai ter uma fácil e uma difícil. Nós vamos fazer qual? As duas. Certo? Nós vamos fazer as duas. Nós vamos fazer as 45 questões do Enem. Tem que focar nisso. Não vamos pensar negativamente, nós vamos pensar positivamente, tá? Nessa questão aqui, como a gente está aqui, não é fazendo uma previsão, nós estamos fazendo... Oi? Importante. Conversar em casa. Então, assim, como a gente está fazendo revisão, não é previsão, eu coloquei todos os casos numa questão só, de uma lapada, para a gente sofrer logo de uma vez, né? Então, nessa questão, por exemplo, eu tenho reações consecutivas, certo? Eu tenho pureza e rendimento, que é o que vai ser abordado, tá? Então, vamos ler aqui. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro do tolo, que tem em sua composição 90% do minério. Eu continuo ouvindo conversa, gente. Tá? O que é esse 90% que tem ali? É a pureza. Quer dizer que do minério, só 90% é a pirita, que é o Fe2O3. Então, eu já começo anotando isso aqui. O grau de pureza é de 90%. Só 90% do minério é pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, extremamente importante, por exemplo, na produção de fertilizantes, tá? Que ocorre com rendimento de 80%. Então, nós já vamos anotar essa outra informação, rendimento de 80%. O que é essa história de rendimento, hein, gente? Normalmente, as reações não têm um rendimento de 100%. Imagine que tu vai fazer biscoito. Aí fez lá bonitinho, fez os moldes, colocou 5 bandejas de biscoito, colocou no forno as 5, na quinta queimou. Então, quer dizer que o rendimento normalmente não é de 100%, tá? Aí ele diz, considerando essas massas molares, que o Enem tem essa vantagem, ele já fornece as massas molares, qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzido a partir de 4 kg de ouro do tolo? Então, como é que eu começaria essa questão? Primeira coisa que você vai fazer é tirar o grau de pureza. O que vai reagir é 90% desse valor. Como é que eu calculo 90%? Vamos aprender a fazer isso de forma mais rápida. 90%, gente, é a mesma coisa que 0,9. 30% vai ser 0,3. 20%, 0,2. É só você dividir por 100. Então, quando eu faço 4 vezes 0,9, gente, quanto é 4 vezes 0,9?
Exatamente. Então, 3,6 quilos é o que reage, porque só reage o que é puro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é logo tirar o grau de pureza, porque a impureza não reage. Vamos para a segunda parte. Rendimento, pela lógica, eu deixo por fim. Quando eu tiver reações consecutivas, o que é que eu vou precisar fazer? Transformar numa equação só, para eu não ter que fazer 3 cálculos. Então, nós vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha aqui nessa reação. 4 mols de Fe2O3, mais 11 mols de O2, formando 2 mols de Fe2O3, mais 8 mols de SO2. Aí aqui nós temos a segunda etapa. Vocês podem, eu vou repetir aqui a primeira equação, ó. 4 mols de FeS2, mais 11 mol de O2, formando 2 mols de Fe2O3, mais ainda 8 mols de SO2. Gente, vocês aqui vão me ajudar. Olhem para essa minha equação e me digam qual é dessas substâncias que se repete na segunda. Qual é a substância que se repete na segunda? SO2, perfeito. Só que quando você olha para o SO2 aqui, tem quantos mols? E nessa equação tem quantos mols? 8. Eu preciso que essa quantidade seja igual. Sugestões, o que é que eu faço? Exatamente, nós vamos multiplicar aquela equação de baixo por 4. Vocês vão me ajudando. Multiplicando por 4, como é que vai ficar? 8 SO2 mais 4 O2, formando 8 SO3. Então, multipliquei a equação 2 toda por 4. Qual o objetivo? Para que essa quantidade fique igual a essa. Agora, vocês vão parar um pouquinho e vão olhar aqui de novo. Qual é a substância da segunda equação que se repete na terceira? Perfeito. Só que nessa equação eu tenho quantos mols de SO3? E na terceira tem quantos? O que é que eu faço para deixar igual? Vou multiplicar por 8. Então, multiplicando a de baixo por 8, aqui vai ficar assim, ó. 8 SO2 mais 8 água, formando 8 mol de H2SO4. Isso aqui é parecido com lei de Hess na termoquímica. Aí, eu quero saber o seguinte. Quando eu somo essas 3 equações, gente, alguém pode me arranjar um pincel preto, por favor? Quando eu somo essas 3 equações, gente, quais são as espécies que eu posso cortar, que está repetido? É como se eu tivesse x e x de um lado da equação. Quais são as espécies que estão repetidas, que a gente pode cortar? O 8SO2 corta com o 8SO2, quem mais? O 8SO3, que aqui está errado, né? Eu copiei errado. Aqui é 8SO3. Eu vou cortar com 8SO3 e vocês vão me dizer o que foi que sobrou na equação global. 4 mols de FeS2. Agora eu queria que vocês me dissessem quantos oxigênios eu tenho. Quando eu tenho x e x do mesmo lado, a gente não soma? Tá bom, não vai ficar 2x? Então, pensem comigo, gente. Se eu tenho 11 O2 e 4 O2, vai dar quantos O2? 15. Então, eu vou ter 15 mols de O2, mais 8 águas, que vai estar formando 2 mols de Fe2O3, mais 8 mols de H2SO4. Essa é a equação global, que é a equação que eu quero. E aí, nós vamos fazer a estequiometria. Ó. Eu tenho a massa desse rapazinho aqui, a massa dele é 3,6 quilos, e eu quero a massa do ácido sulfúrico. É a pergunta da questão. Em estequiometria no Enem, gente, normalmente é isso. Vamos apostar como vai ser massa-massa a relação? Se não for massa-massa, vai ser, pelo menos uma delas vai ser massa, tá? Então, assim, ele deu a massa da pirita, que é o famoso ouro dos tolos, e ele quer a massa de ácido sulfúrico. Essa é a pergunta. Qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 4 quilos de ouro do tolo? E aí vamos aprender a fazer uma coisa. Toda relação de massa, você começa com a massa molar. E aí eu quero que vocês se liguem o seguinte, ó. Aqui tem 4 mols, eu boto 4 vezes. Olhem para mim nos dados qual é a massa molar do FeS2. Qual é a massa molar do FeS2? 120. Então, eu vou botar 4 vezes 120 gramas
Então, sempre vai ser o coeficiente vezes a massa molar, por isso que o balanceamento é tão importante. Está para 8 mols de ácido sulfúrico, então vou botar o 8 aqui, que eu não posso esquecer, vezes, procurem ali nos dados qual é a massa molar do ácido sulfúrico, gente. 98, perfeito. Isso aqui já é uma vantagem, no Enem já vai ter esses dados aqui para vocês irem só consultando. Aí agora qual é a pergunta da questão? Se eu usar 3,6 kg de pirita, qual a quantidade de ácido sulfúrico que vai ser obtido nesse processo? Tia, tu deixou em quilo. Por que eu botei em quilo? Porque eu quero a resposta em quilo. Aí eu não preciso transformar. Por quê? Esse grama daqui corta com esse grama. A resposta já vai estar direto em quilograma, que é o que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, ó, simplificando aqui. 8 por 4 vai sobrar um 2 desse lado aqui. Fazendo meios pelos extremos, eu vou fazer logo aqui na calculadora para a gente não perder tempo, certo? Vamos lá, quem é que eu vou multiplicar aqui? 2 vezes 98, tá? Vezes 3,6, dividido por 120. Gente, essa resposta deu 5,88 kg. Pergunto, essa é a resposta? E no Enem vai ter essa resposta, com toda certeza. Mas eu tenho que me ligar aqui, o que é que está faltando ainda, gente? Calcular o rendimento. E aí eu já falei para vocês que 80% é a mesma coisa que 0,8. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, é simplesmente pegar esse resultado que a gente acabou de encontrar e multiplicar por 0,8. Quando eu multiplico por 0,8, eu já vou encontrar a resposta final. Vamos ver quanto é que dá isso? 0,8 vezes 5,88. Dá 4,7. Tem essa resposta? Então, o valor de x no final de tudo vai ser 4,7 quilos. Obviamente que essa seria a questão difícil. Tia, é aquela história. Se eu errar uma questão difícil, é muito ruim? Não, é mais ruim você errar uma questão, é bem pior se você errar uma questão fácil. Mas aquela história, eu quero um vestibular muito concorrido. Quanto mais questões você fizer, melhor. Por isso que eu não posso pensar assim, eu vou fazer a questão fácil de estequiometria. Não, você vai fazer a fácil, você vai fazer a difícil. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Tente fazer primeiro o maior número de questões fáceis possíveis. No final, você vai tentar as questões difíceis, porque são as fáceis que vai elevar a tua TRI, tá? Então, vamos criar aqui um bisuzinho prático. Por onde é que eu começo minha questão de cálculo estequiométrico, gente? Pureza. Porque impureza não reage. Então, quando ele diz que vai usar 4 quilos de ouro do tolo, esse 4 quilos é o minério. Ele não é puro, então eu vou tirar a pureza dele. Então eu multiplico 4 vezes 0,9, que é o 90% de pureza, e encontrei a massa pura. Quando as reações forem consecutivas, que é um segundo caso de estequiometria, eu tenho que transformar numa equação só. Vamos fazer aqui uma reprise. Repetir a primeira equação que tinha 8 mols de SO2. A segunda tinha 2 mols de SO2, então eu precisei multiplicar por 4. Quando eu multipliquei por 4, eu deixei o SO2 na mesma quantidade. Terminei a equação, ficou 8 mols de SO3. A terceira equação tem SO3, mas eu precisei multiplicar por 8. Quando eu somo as equações, encontrei a equação global. E aí, qual é o segredo de estequiometria? É sempre entre duas espécies. A espécie dada, que foi a pirita, que é o ouro dos touros, e a espécie que ele pergunta, que é o ácido sulfúrico. Normalmente o Enem trabalha mais relação massa-massa. E o que é que eu vou precisar quando a relação é massa-massa? Vou precisar do coeficiente estequiométrico, daí o nome cálculo estequiométrico vezes a massa molar. Não se preocupe que as massas molares já vêm dadas na própria questão, tá? Então a gente começou logo com a difícil, para a gente começar a se situar, né? A probabilidade de cair todos os tópicos numa mesma questão é menor. Geralmente ele cobra só pureza, ele cobra só rendimento,
ou cobra só reações consecutivas, eu botei logo tudo de uma vez só para a gente revisar tudo de uma vez só. Beleza, gente? Deu para entender aí? Alguma pergunta? Então, vamos passar aqui. Eu vou deixar aí no quadro, quem quiser ainda copiar, né? Ou, isso foi demais. Pronto. Primeira coisa, cálculo estequiométrico é uma questão 100% de certeza. Isso aí é certeza mesmo. Questão, por exemplo, envolvendo ΔH. Calor, energia. Por que isso é muito cobrado em Enem? Faz parte da matriz energética, né? Quer dizer, a gente sabe que tudo que move é energia. Para a gente, no nosso corpo, a gente precisa de carboidratos, de proteínas, de lipídios, mas para um carro se movimentar, ele precisa de combustível. E aí nós temos várias questões abordadas quando a gente fala de combustível. Tem um aspecto de produção de energia, que é a entalpia, tem um aspecto ambiental de poluição, a escolha, por exemplo, de um combustível que seja menos poluente. E aí, nessa vertente, quem são os combustíveis que mais poluem, gente? Combustíveis fósseis. Então, combustível fóssil entra aí petróleo, que aí por destilação fracionada obtém os vários tipos. Um deles é o quê? É o gás natural, que é o GNV, gás natural veicular. Nós temos a gasolina, nós temos nos motores a combustão, de forma geral, nós temos o diesel nos motores a diesel, nós temos querosene nos motores, por exemplo, aliás, na aviação. Então, assim, a maioria dos combustíveis que a gente utiliza é combustível fóssil. Além disso, nós temos carvão mineral. Carvão mineral é usado também na siderurgia do aço. Qual a desvantagem de usar combustível fóssil, gente? O que é que tem no combustível fóssil que é altamente poluente? Não é só a combustão em si, porque a gente sabe que toda combustão gera CO2, que é gás estufa. Mas o que é particular dos combustíveis fósseis que estão extremamente poluentes? Hein? Começa com E. Enxofre. Se tem enxofre, gera óxido de enxofre que vão gerar a chuva ácida. Beleza? Chuva ácida tem um impacto ambiental, gente? Obviamente, né? Vai destruir plantações, vai deteriorar monumentos, estruturas de prédios e pontes, né? Além da corrosão direta, ainda tem o efeito de diminuição do pH, por exemplo, do solo, dos rios, de lagos, provocando mortandade de peixes e da vida aquática de forma geral, tá? Então, nessa questão, a gente tem um substituto bem promissor. Já ouviram falar do gás hidrogênio como combustível, né? São as células de combustível a hidrogênio. Vantagem, olhem para a equação, isso aqui foi questão Enem há um tempinho atrás. Qual a vantagem de usar hidrogênio? O que é que o hidrogênio produz, gente? Olhem para a reação. O que é que o hidrogênio está produzindo aqui? Água. Enquanto a combustão do metano produz CO2 e água, que é gás do efeito estufa, a combustão do hidrogênio só produz água. Essa é a grande vantagem de utilizar hidrogênio como combustível, tá? Desvantagens. Muito inflamável. Você vê que aquele foguete, o Challenger, né? Logo após o lançamento, ele explodiu. E o combustível que é usado nos foguetes é hidrogênio, exatamente porque a massa dele é baixa, vamos dizer assim. Então, comparando a reação de combustão desse combustível com a do gás natural, conclui-se que para cada grama de combustível consumido em termos energéticos, a combustão do hidrogênio gera cerca de quantas vezes mais energia, utilizando a mesma massa? Dica, isso é uma questão mais de matemática do que de química. Posso apagar, gente? Aqui, a parte de cima? Tá. Cadê minha aguinha? Foi que eu deixei. Então, assim, essa reação, ela está gerando energia por uma combustão. Mas existem as pilhas. Pilha de hidrogênio. E a pilha de hidrogênio é baseada no processo de oxirredução, que é a transferência de elétrons. Do jeito é muito vantajoso. Ou você fazendo a combustão direta do hidrogênio,
Ou você utilizando, por exemplo, ela como uma célula eletroquímica, né? Uma célula galvânica, ela também não polui. Então, por isso que é tão vantajoso utilizar hidrogênio. Então, vamos fazer o seguinte. Olhem para mim a unidade aqui, qual é que tá, gente? Quilojoule por mol. Ah, mas eu não quero quilojoule por mol, eu quero quilojoule por grama. Como é que eu faço para transformar quilojoule por mol em quilojoule por grama? Qual é a unidade que relaciona grama com mol, gente? Hein? Isso é importante. Quando eu falo assim, relação de massa com volume, já vai lembrar de quê? Densidade. Qual é a relação de massa com mol? Massa molar. Botem isso na cabecinha de vocês. Isso é urgente. Isso aí tem que estar no DNA de vocês. Toda vez que eu perguntar a relação de massa com mol, tu já tem que se ligar que é a massa molar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Olhem lá no cantinho qual é o ΔH do metano. Vamos começar com o metano. Qual é o ΔH do metano? Qual é a energia liberada pelo metano, gente? 802 kJ para cada mol. Ah, mas eu não quero mol, eu quero massa. Vamos começar a fazer por análise dimensional? Procura para mim aí qual é a massa molar do metano. Não tem, eu vou ter que calcular. Como é que a gente calcula massa molar, gente? Como é que a gente vai calcular a massa molar do metano? Eu dei na questão aqui, o Enem vai fornecer isso aqui, as massas atômicas, ó. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, tá? Se eu tenho um carbono, a massa do carbono é 12. Se eu tenho 4 hidrogênios vezes 1, dá 4, isso aqui vai ser 16 gramas por mol. Então, perceba o que é que eu vou fazer aqui. Quando eu multiplico pelo inverso da massa molar, ou seja, eu boto aqui 1 mol por 16 gramas, eu vou cortar o mol e a minha resposta vai estar em quilojoule por grama. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam. Ah, o que é análise dimensional? Está em quilojoule por mol, mas eu não quero em mol, eu quero grama. Você vai usar a massa molar. Aí, por que tu inverteu, tia? Porque eu preciso cortar é o mol. Então, eu preciso que esteja na posição oposta. Sobrou o quê, gente? 802 dividido por 16. 802 dividido por 16 dá 50,12. Então, 50,12 kJ por grama significa o quê? Vamos interpretar isso aqui comigo. O que significa isso aqui, gente? Cada grama de metano libera 50 kJ de energia. Cada grama de metano libera 50 kJ de energia. Então, usando esse mesmo raciocínio, vamos fazer aqui em relação ao hidrogênio? Bora lá. Utilizando agora o hidrogênio, que seria a parte 2, vamos para o ΔH aqui do hidrogênio. 286 kJ por mol. O ΔH vai ser 206 kJ por mol. Alguém pode me dizer por que é que eu não estou botando menos? O menos é só para indicar que está liberando, tá? Vamos calcular aqui comigo qual a massa molar do hidrogênio, gente. 2 hidrogênios de massa 1 vai dar 2 gramas por mol. Aí, ó, olhem lá para a energia, para o ΔH. Eu preciso deixar em grama ao invés de mol. O que é que eu faço? Qual é a sugestão? Diga aí para mim, para ver se vocês entenderam. Eu vou botar o inverso da massa molar, ó. Isso aqui eu vou multiplicar por 1 mol sobre 2 gramas para que eu possa cortar o mol. É 286, gente. Estou enxergando pouco e ruim. Bom, pergunto a vocês agora, quanto é 286 dividido por 2? 143. Então, 143 kJ por grama vai ser a energia liberada por cada grama de hidrogênio, por isso que ele é mais eficiente. Se eu usar 1 grama de metano, só libera 50 kJ. Pessoal aí de trás, vamos parar um pouquinho a conversa. Bora?
e guardar o celular também, né? Então, cada grama está liberando 50 kJ, aqui cada grama está liberando 143 kJ. É por isso que os foguetes utilizam hidrogênio. Uma menor massa de hidrogênio libera mais energia. Aí eu pergunto, quantas vezes o hidrogênio é mais eficiente em termos energéticos do que o metano, gente? É só você dividir, nesse caso, 143 kJ por grama por 50,12 kJ por grama. É quase o dobro. Né? Então, aqui para ter um valor exato, ó, é o dobro, na verdade, quase, né? Então, vai ficar 143 dividido por 50,12, dá 2,85, na verdade. 2,85 é quantas vezes mais ele é eficiente. Então, seria aproximadamente 2,9. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, assim, preste atenção aqui para quem não entendeu por análise dimensional. Como é que eu faria se não fosse por análise dimensional, gente? Se não fosse por análise dimensional, você faria regra de 3. Algum problema? Podemos fazer por regra de 3? Ó, por regra de 3, eu usaria esse dado ali, ó. 802 kJ está para 1 mol. Vamos botar aqui de ladinho. 802 kJ está para 1 mol. Mas 1 mol corresponde a quantos gramas, vamos dizer assim? 16. Então, ó, 802 gramas está, aliás, 802 kJ está para 16 gramas. Então, 1 grama, que é o que eu quero saber, está para X. Veja que nesse caso aqui vai ficar 802 por 16, dá a mesma coisa. Então, ó, utilizando um mol de metano libera 802 kJ. 1 mol de metano corresponde a 16 gramas, então eu estou fazendo aqui a relação de calor com massa. Cada mol corresponde a 802 kJ, cada mol corresponde a 16 gramas, então 1 grama está para X. X, então, vai ser 50,12 kJ. Fazendo a mesma continha do outro. Qual é a quantidade de calor do hidrogênio? 286 kJ. Está para 2 gramas de hidrogênio, que é a massa de 1 mol dele. Assim como 1 grama está para X. Então, quem não quiser fazer usando análise dimensional, pode fazer por regra de 3, que vai encontrar o mesmo resultado. Quer dizer, esse valor aqui, nesse caso, vai ser 143 kJ. E como eu queria descobrir quantas vezes o hidrogênio é mais eficiente, é só você dividir a quantidade de energia do hidrogênio pela quantidade de energia do metano, tá? Então, quando a gente começa a estudar a parte, por exemplo, de entalpia, tem que ficar ligado nisso, gente. Você pode trabalhar de 2 jeitos. Você pode trabalhar tanto por análise dimensional, como pode trabalhar por regra de 3. Então, a resposta qual é? 2,9 vezes, ó. Uma dica, a partir de hoje, você pode usar, isso aqui já foi questão de Enem vários anos. Se ele estiver querendo saber qual é o combustível mais eficiente por grama, se ligue, é o hidrogênio. Você vê que ele, liberando por grama, por isso que não é à toa que ele é usado como foguete, combustível de foguete. Por quê? Porque ele é leve e libera grande quantidade de energia. Claro que se for por mol, aí já é outro cálculo. Se for por volume, já é outro cálculo, porque aí tem que entrar a densidade, tem que entrar outras unidades na mesma questão. Beleza? Então, vamos para a próxima aqui. Pronto. Vamos então para uma questãozinha que é mais de raciocínio lógico. Porque por mais que seja uma questão de química, e principalmente quem for fazer a área de saúde, vocês vão ser futuros médicos, vocês vão precisar prescrever medicamentos. E a primeira coisa que você vai fazer é pesar o paciente.
sei se vocês já tiveram curiosidade de observar, mas no medicamento vem dizendo assim, tantas gotas por quilo de peso corporal. Então você não pode, por exemplo, prescrever para uma criança a mesma dosagem para um adulto, depende do peso, tá? Então olhem essa questão aqui, um veterinário prescreveu um medicamento na forma de suspensão oral para um cachorro pesando 32 quilos. Se ligue nesse pezinho aí, tá? Mataram meu cachorro uma vez com a dosagem errada de ivermectina, né? E isso aí é muito comum. Ivermectina, cada ml é para 50 quilos de peso corporal, ou seja, é para boi. Meu cachorro tem acho que 3 quilos, ele botou 3 ml. Óbvio que matar, né? Então isso aqui... Aí você diz, tia, eu não gosto de química, eu não vou estudar química, eu vou fazer direito. Sim, meu amigo, você não vai ser pai ou mãe, nem que seja de uma planta. Aí tu vai usar um adubo, se não souber nem a concentração, tu vai matar a planta. Então a gente tem que ter noção de concentração para a gente trabalhar no dia a dia. Às vezes até a questão, por exemplo, de desinfetante. Ah, meu piso está todo corroído. Lógico, tu está usando uma dosagem maior. Ah, não, mas eu quero que fique mais cheiroso. Sim, beleza. Aí tu vai destruir o teu piso daqui a pouco. Ele fica cheiroso, mas tu tem que trocar o piso todo de novo. Então, produto químico, gente, assim como medicamento, tem a dosagem certa, tá? Então, ele diz que o cachorro tem 32 quilos. De acordo com o receituário, a posologia seria de 2 gotas para cada 4 quilos de animal, tá? Em cada dose. Ao adquirir o medicamento em uma farmácia veterinária, o responsável pelo animal foi informado que o medicamento disponível continha um princípio ativo em uma concentração diferente daquela prescrita pelo veterinário, conforme mostrado no quadro. Aqui nós temos a dosagem do prescrito e aqui nós temos a dosagem do disponível comercialmente. Agora eu quero ajuda. Por onde vocês começariam? Bora, a gente tem que criar uma linha de raciocínio. Por onde é o começo dessa questão? Saber quantas gotas eu vou usar. Por quê? Ele disse que a posologia é de 2 gotas para cada 4 quilos de animal. E o meu animal pesa quanto? 32. Então vamos botar isso, ó. Se eu tenho que usar 2 gotas para um animalzinho de 4 quilos, então se ele tem 32 quilos, qual a quantidade de gotas que eu vou precisar, gente? Simplificando aqui, ó. 4 por 2 dá 2. Quanto é 32 dividido por 2, gente? Pronto. Então, eu vou precisar de 16 gotas. O medicamento que meu médico passou lá, que o veterinário passou, tem 16 gotas. Mas agora eu tenho um problema. Não tem o medicamento que ele passou. Qual seria o próximo passo? Descobrir quantos miligramas corresponde. Porque, por exemplo, de acordo com o prescrito, o que é que está dizendo aqui? Qual é a concentração dele? É de 5 miligramas por gota. Então, vamos fazer assim. No medicamento prescrito, eu tenho 5 miligramas a cada gota. Beleza, gente, mas quantas gotas eu vou usar? 16. Então, se eu vou usar 16 gotas... Qual a quantidade em miligramas do princípio ativo que eu vou estar utilizando? Quanto é 5 vezes 16? Seria quanto? 80 miligramas. Sim, mas para o medicamento fazer efeito, mesmo que eu mude, a quantidade do medicamento não tem que ser a mesma no corpo do cachorrinho? Aí como é que eu faço agora o plano B? Eu sei que eu tenho que dar 80 miligramas, mas não tem o medicamento. E agora? O que é que vocês fariam nessa situação? Eu preciso saber quantas gotas do outro eu vou utilizar. Então, fazendo agora esse cálculo, vamos chamar de parte 3. Agora nós vamos pegar o medicamento que está disponível. Nesse medicamento disponível, gente, qual é a concentração dele? De 2 miligramas por gota. Se 2 miligramas corresponde a uma gota, para eu conseguir a dosagem de 80 miligramas, quantas gotas então eu vou precisar, gente? 80 dividido por 2 vai ser 40. Uma perguntinha, essa questão é difícil ou fácil?
Essa questão eu posso perder no Enem? De forma alguma, tá? Você vai trabalhar simplesmente por regra de 3. É possível cair uma questão dessa? É sim, tá? Por quê? Porque ela é contextualizada com essa parte, por exemplo, principalmente da área da saúde. Então, a alternativa correta, letra C. Perguntas? Tá de boas até aqui? Vamos então para a próxima. Pilha. Será que vai cair pilha no Enem? Certeza. Ou pilha ou eletrólise, tá? Por quê? Porque está dentro da matriz energética. Quando a gente fala de produção de energia, nós temos um probleminha. A gente sabe que a nossa matriz energética é combustíveis fósseis. Qual a desvantagem, gente? Poluição. Então, eu posso usar combustíveis que a gente chama de renováveis ou outras possibilidades de produção de energia. Nós temos energia eólica, nós temos energia solar, nós temos as pilhas e baterias que estão em voga, né, que estão sendo muito utilizadas. Então, olhem para essa equaçãozinha aqui. Ó. As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontânea. Dentro da química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas. Cuidado, botem isso na cabecinha de vocês. Célula galvânica é pilha, célula eletrolítica é eletrólise, tá? Um é o contrário da outra. Então, que são sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação química. Considere uma pilha formada por níquel e cádmio. Dados os potenciais de redução, marque a alternativa verdadeira. Vamos lembrar aqui alguns conceitos que eu não posso esquecer. O primeiro aí é o níquel. Esse potencial de redução aí do níquel. Tia, como é que tu sabe que é potencial de redução? Que não é de oxidação. Vocês estão vendo que o elétron está do lado do reagente? Toda vida que está tendo ganho de elétrons, a reação é de redução. Então, o potencial de redução dele é menos 0,24 volts. Potencial de redução, agora lá embaixo, ó, do ferro 3+. Potencial do ferro 3+, é mais 0,77 volts. Isso aqui já me dá 90% das questões envolvendo pilha. Basta você se ligar na seguinte regrinha, que isso aqui você tem que literalmente decorar, gente. Aqui tem maior potencial, reduz, e vai ser sempre chamado de cátodo. Porque redução é sempre no cátodo, consoante, consoante. O que tem menor potencial não reduz, ele oxida. E quem oxida vai ser sempre o ânodo dessa pilha. Tá? Então vamos se ligar aqui. Quem tem maior potencial reduz, é chamado de cátodo. Outra coisa, gente, quem reduz é chamado de agente oxidante ou agente redutor? Exato, é sempre o contrário. E quem oxida vai ser chamado de agente redutor. Então vamos olhar aqui a letra A. O níquel, gente, é o ânodo? É. Pois é onde saem os elétrons? É. Por quê? Quem oxida perde elétrons, quem reduz ganha. Então, toda vida, os elétrons, eles saem do ânodo para o cátodo. Eles saem de quem oxida para quem reduz. Outra coisa, só para a gente treinar aqui. Se tivesse uma alternativa pedindo para você calcular a DDP dessa pilha, como é que a gente faz? Vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá? Então, esse menos é da fórmula. Você já tem que se ligar que ele faz parte da fórmula do cálculo da DDP. Então, se eu fosse calcular a DDP dessa pilha, o potencial maior, gente, é mais 0,77, menos da fórmula, o potencial menor, que é menos 0,24. Só que sinais iguais você multiplica, né? Que vai ficar menos vezes menos vai dar mais. Quanto é 0,77 mais 0,24? 7, 4, 11, vai 1, né? 10, vai 1, vai dar 1,01, é isso mesmo? Vai dar 1,01 volts. Detalhe, toda vida que for uma pilha, a DDP é positiva. Então, qual é o erro da letra C, gente? Negativo. Toda vida que for uma célula galvânica,
o valor da DDP é sempre positiva. Quando é que ela é negativa? Quando é uma eletrólise, tá? Então, esse é o erro da letra C. Outra coisa, qual é o erro da letra E? Se o ferro está reduzindo, ele é chamado de agente oxidante, tá? Letra B, o ferro é o ânodo? Não, o ferro vai ser o cátodo. E a letra D não dá 0,53, a DDP dessa pilha vai ser mais 1,01 volts, tá? Então, 90% das questões de pilha, você só precisa disso. A maioria das questões só pergunta a DDP, quem é o ânodo, quem é o cátodo, qual é o sentido dos elétrons, quem perde, quem ganha, e a outra coisa é em relação ao agente oxidante e o agente redutor, tá? Então, muitas questões, só pelo NOx já dá para você responder. Então, nessa questão, a alternativa correta, letra A, beleza? Essa daqui, amanhã não, domingo vocês vão lembrar de Tia e Yara, porque vai cair uma questão com toda certeza de pilha ou eletrólise. Agora. Vou apagar esse primeiro lado aqui, tá bom? Meus queridos, vamos misturar agora um pouquinho com acidez e basicidade. pH cai Enem? Muito, né? Então, pH é uma reação, é um processo que sempre é cobrado de diferentes formas. Então, vamos lá. Esse aqui envolve um pouquinho de química orgânica. Envolve um pouquinho de química orgânica, ó. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas, certo? Sua estrutura apresenta uma hidroxilenólica com pKa 6. pKa 6, gente, é um valor baixo, significa que essa substância tem caráter ácido, tá? Essa substância tem caráter ácido. Então, vamos botar essa informação, que é a questão 5, né? pKa 6, valores abaixo de 7, indica que a substância tem um caráter ácido. Beleza? Bom, aí ele diz, considere que pKa é menos log de Ka. Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Ele quer saber qual a solução menos apropriada para extração do lapachol da serragem do IP. Pensem comigo, gente. Se eu tenho uma substância ácida, como é que eu extraio essa substância ácida? Com a base ou com ácido? Com a base. Porque aí eu neutralizo formando um sal. Então, se eu tenho uma substância ácida, eu preciso de uma substância básica. Aí eu pergunto a vocês, qual seria a menos indicada? Se eu disse que para extrair eu preciso de uma base, qual seria a menos indicada? A ácida. Olhem para as alternativas, qual é a ácida? Perfeito. Uma questão dessa você não pode errar. Aí eu vou dizer o seguinte, tia, mas como é que eu vou saber que as outras são básicas? Eu vou fazer só uma delas para que vocês entendam. Aquela primeira substância ali é o carbonato de sódio. Carbonato de sódio é um sal, gente. Todo sal é neutro, o que é que vocês acham? Não. Eu posso ter sais básicos e posso ter sais ácidos. Como é que tu sabe, tia? Você faz o seguinte, o cátion, ele vai dar origem à base, é só você acrescentar hidroxila. Que base é essa, famosa? Perfeito. Soda cáustica não é forte? Então, é uma base forte. Nesse aqui, eu vou acrescentar o hidrogênio, como são 2 sódios, isso aqui vai dar origem ao ácido carbônico. Todo ácido de carbono, ele é fraco. Se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, quem está mandando é a base? Esse sal é básico, carbonato de sódio. Então, por isso que nem sempre ele vai usar nas alternativas só ácidos ou bases. Mas essa questão teve uma vantagem, porque se eu tenho uma substância ácida, eu preciso de substâncias básicas.
Qual a menos indicada, a menos apropriada? Seria um ácido. Aí tem um ácido logo na alternativa E, que é a resposta. Mas vamos só testar mais um pouquinho aqui, ó. Vocês já ouviram falar que bicarbonato de sódio é um antiácido? Sim ou não? Não é à toa que bicarbonato, você está com azia, você pode tomar bicarbonato de sódio. Está aqui ele, ó. Aí eu vou provar por que ele é básico, ó. Bicarbonato, vamos para cá, gente. O cátion dá origem à base, é só acrescentar hidroxila. De novo, soda cáustica, base extremamente forte. O ânion é só você acrescentar o hidrogênio, isso aqui dá ácido carbônico. Se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, essa solução é básica. Então, todas as vezes que você tiver sal, esse bizuzinho é o que a gente chama de hidrólise salina. Se você quer saber se aquele sal ele é ácido ou básico, o que é que você faz? O cátion dá origem à base, é só acrescentar o H. O ânion dá origem ao ácido, é só acrescentar o hidrogênio. E agora eu quero que vocês botem na cabecinha de vocês. Pensem comigo. Se eu tiver uma base forte e um ácido fraco, o meio fica o quê? Básico. Se eu tiver o contrário, uma base fraca e um ácido forte, o meio é o quê? Ácido. E se os dois forem fortes? Neutro. E se os dois forem fracos? Depende. Depende de quê? Pode ser ligeiramente ácido ou pode ser ligeiramente básico. O que é que ele vai ter que dar na questão? A constante ácida e a constante básica para você comparar, tá? Então, a alternativa correta, letra E, dessa quinta questão. A gente está fazendo, gente, um passeio aqui nos principais assuntos, tá? Exatamente para que, se cair qualquer um desses, a gente dizer assim, não, eu tenho noção de como resolver. Chega, o bicho não tá... Foi. Pronto. Questãozinha de titulação, né? De titulação. Questão 6. Bora lá. Um estudante levou para a aula experimental de química um pedaço de sabão em barra que fez em sua casa, mas não estava satisfeito com o resultado obtido. Outra coisa, viu? Questão Enem falando sobre resíduos. É correto descartar óleo, gente, no esgoto, no ralo, no vaso sanitário? Qual é o correto? É você transformar em sabão ou você fazer uma transesterificação para transformar ele em biodiesel, beleza? Então aqui ele disse que ele fez um sabão caseiro, mas não ficou satisfeito. Ele levou um pouco de solução de hidróxido de sódio que utilizou para preparar o sabão e averiguar seu pH. Então assim, ao realizar a análise laboratorial, o estudante utilizou 30 ml de hidróxido de sódio e neutralizou completamente com a solução de ácido clorídrico a 0,25 mol por litro, para a qual foram necessários 12 ml do ácido. Ele quer saber a concentração de soda cáustica e o valor do pH. É bom que eu revise os dois. Preste atenção. Soda cáustica com ácido clorídrico, gente. Como é chamada essa reação? Uma base e um ácido. Perfeito, neutralização. Para ocorrer a neutralização, a quantidade de hidroxila tem que estar igual à quantidade de hidrogênio, não já está? Ela já está proporcional. Se ela já está proporcional, eu posso dizer que o número de mols do ácido, número de mols da base, tem que ser exatamente igual ao número de mols do ácido para que a neutralização seja completa. Diga, querido. Pronto, tinha que balancear. Vamos imaginar que aqui eu tivesse hidróxido de cálcio ao invés de soda cáustica. Tu não está vendo que aqui tem duas hidroxilas? Então eu precisaria multiplicar o ácido por 2, certo? Então, se não tiver, você tem que balancear. Mas a dica e assim, uma vantagem, digam graças a Deus, uma vantagem do Enem, que geralmente eles usam essas duas substâncias, soda cáustica e ácido clorídrico, que é o famoso ácido muriático, tá? Existem duas fórmulas para o número de mols, ó.
Número de mols pode ser massa sobre massa molar e pode ser também molaridade vezes volume. Tia, qual das duas eu uso? Depende. Depende dos dados. Se os dados aqui que eu tenho é concentração em mol por litro e volume, eu vou usar essa segunda aqui, ó. Aí olha o que eu vou fazer, eu vou substituir. No lugar do número de mols da base, eu vou substituir por concentração da base vezes volume da base. E no lugar do número de mols do ácido, vai ser a concentração do ácido vezes volume do ácido. E aí nós vamos substituir os dados da questão. Bora lá, gente, me ajudem aí, por favor. Qual é a concentração da base que ele usou? É o que ele quer. Ele quer a concentração de hidróxido de sódio. Então, a concentração da base eu não sei. Qual o volume da base que ele usou nessa titulação? Ele usou 30 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Eu vou deixar em ml, vou mostrar a vocês por quê. Como o outro volume vai estar em ml, corta. Qual é a concentração do ácido? 0,25 mol por litro. E qual é o volume do ácido? 12 ml que ele utilizou. Então, o volume do ácido vai ser 12 ml. Gente, preste atenção aqui uma coisa. Vocês entenderam por que eu deixei em ml? Ó, ml com ml corta. É melhor a gente trabalhar com o número inteiro do que o número decimal. Liara, se eu quiser transformar para litro, tem problema nenhum. Só que você vai trabalhar com o número decimal. Às vezes a vírgula, uma casa decimal já faz você errar. Como é que eu simplificaria 30 com 12, gente? É aqui. Dá para simplificar por quanto? Bora? Dá para ser por 6? 12 por 6 fica 2. 30 por 6 fica 5. Então, eu posso dizer que a concentração da base vai ficar assim. Quanto é 2 vezes 0,5? 25, gente? 0,50 ou 0,5, que dividido por 5, isso aqui vai dar 0,10 mol por litro ou 0,1 mol por litro. Então, nós já temos metade da questão. Ou vai ser a letra B ou vai ser a letra D, tá? Só que aí nós vamos aprender agora a calcular pH. Aprender não, relembrar, né? Gente, se a base é 0,1, colocando isso aqui em notação científica, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 mol por litro. Tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a base, nesse caso, que é a soda cáustica, é 10 a menos 1, significa que a concentração de OH- é 10 a menos 1. Para a gente não trabalhar com logaritmo, não perder tempo, eu quero que vocês se liguem nesse bizuzinho. Concentração de OH- é 10 elevado a menos o valor do POH, gente. Vocês podem me dizer quanto é o POH? Olhem para as duas fórmulas. Se a concentração de OH- é 10 elevado a menos o POH, e se a concentração de OH- é 10 a menos 1, o POH aqui vai ser quanto, gente? 1. Se o POH é 1, o pH tem que ser quanto? 13, porque a soma dos dois tem que dar 14, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó. Isso aqui, o que eu encontrei é a base. Se eu encontrei a base, eu não posso determinar o pH direto. Eu tenho que determinar primeiro o pOH. Você vai ter que botar na sua cabecinha essa formulazinha aqui de baixo, ó. Concentração de OH- é 10 elevado a menos o pOH, ou seja, o próprio expoente já é o pOH. Se a concentração de OH- é 10 a menos 1, o pOH vai ser 1. Consequentemente, o pH tem que ser 13, porque a soma dos dois tem que dar 14, tá? Vamos botar aqui como observação para vocês não esquecerem. Isso vale para H+ também, viu? A concentração de H+ é 10 elevado a menos o valor do pH. Então, o expoente já é o pH. Por exemplo, se eu disser assim, no suco de uva, a concentração de H+ é 10 a menos 5, gente. Quanto é o pH? 5.
Se eu digo, por exemplo, o suco de limão tem concentração de H mais 10 a menos 2, quanto é o pH? 2. Então, o expoente da concentração hidrogeniônica é o pH. E o expoente da concentração hidroxiliônica é o pOH. E não esqueçam que a soma de pH com pOH tem que dar quanto? 14. Então, se eu souber o pH, é só subtrair de 14 que você acha o pH e vice-versa. Qual é a alternativa então, gente? Letra B, ó. Concentração 0,1 mol por litro e o pH vai ser 13, tá? Então, letra B é a resposta. Não esqueçam dessa relaçãozinha, ela é importante, tá? Cadê que não vai? Foi. Bom, vamos lembrar agora um pouquinho de radioatividade. Radioatividade, gente, está dentro da matriz energética, porque a gente sabe que as usinas nucleares, elas produzem energia, apesar do risco de acidentes. Por que a energia nuclear é considerada uma energia limpa? Quem pode me dizer? Não produz gases do efeito estufa, beleza? Então vamos entender aqui. A radioatividade domina a base da tabela periódica. Representa o mesmo papel que a regra do octeto para os elementos perto do topo. Quase tudo é útil nos elementos pesados, deriva de como e com que rapidez eles se tornam radioativos. Um garoto de 16 anos, de Detroit, vocês souberam disso, essa notícia, construiu um reator nuclear em um galpão de plantas no quintal da casa da mãe. Entre outras coisas, David aprendeu sobre os 3 principais processos nucleares: fusão, fissão e decaimento radioativo. Aí ele pede para a gente analisar e vamos aos itens. Item 1. Fusão do hidrogênio, como é o que ocorre no Sol, tem papel pequeno na geração de energia na Terra, pois não é fácil produzir a temperatura e as pressões necessárias para iniciá-la. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Eu preciso de uma energia da ordem de 10 a nona kJ para eu conseguir fundir os hidrogênios. Vocês já ouviram falar na bomba de hidrogênio? A bomba de hidrogênio são 2 bombas em uma. Primeiro detona uma bomba de fissão nuclear para produzir a energia para fundir os hidrogênios e quando eles se fundem, liberam uma energia maior do que a primeira bomba. Por isso que o poder destrutivo é tão grande. Nunca foi usada na prática, foi usada apenas como testes. Né? A Coreia do Norte fez teste, por exemplo, há 2 anos atrás, e teve aquela celeuma todinha, mas os Estados Unidos já tinham feito testes há 50 anos atrás, no arquipélago de Bikini. Aquele desenho do Bob Esponja é exatamente uma crítica aos testes que foram feitos no arquipélago de Bikini, tá? Então, o item 1 é verdadeiro. O que nós temos nas usinas nucleares, gente, não é fusão nuclear, é fissão nuclear. A fusão nos reatores é inviável porque eu preciso de uma quantidade de energia enorme para iniciar a fusão dos hidrogênios. Agora, na superfície do Sol acontece direto explosões por fusão nuclear, porque lá tem energia necessária para fundir os átomos de hidrogênio. Item 2. Quando átomos são convertidos, eu acho que está faltando dados aí, não está não, gente? Tá. Deixa eu ver se aqui no TD... Eu não sei onde foi que eu coloquei. Ah, peraí. Não sei se caiu aqui atrás. Tá embaixo, tem como me arranjar um TDzinho aí, gente? Eu acho que está faltando dados. Hã? Tu pode pegar para mim, por favor, meu querido? Que eu acho que engoliu. Ali é nuclídeo de quê? Olha aí para mim qual é o nuclídeo. Não tem aí? Ah, então eu acho que foi na formatação. Quando eles passaram para o TD, vem sem os dados. Deixa eu ver se eu tenho aqui o original.
O problema é achar essa altura do campeonato. De todo jeito, tá faltando os dados aí também, né? Obrigada, amor. Realmente não colocaram. Então a gente pula essa, né? Tá sem os dados. Vamos para a próxima. Ó, considere a solubilidade do nitrato de prata em função da temperatura. Então ele dá aí as várias temperaturas e a solubilidade. O que é que ele quer saber? Após a adição e a digitação, o número de fases presentes será respectivamente quanto? Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Não tem a temperatura de 30, mas nós temos a temperatura de 25 para a gente ter uma ideia. Vamos anotar isso aqui, ó. A 25 graus, a solubilidade vai ser 256 gramas do soluto para cada 100 ml, certo? Aí ele fez um preparado aí no primeiro, ó. Ele pegou 50 ml e adicionou 120 gramas. Vamos fazer assim o seguinte raciocínio. Se ao invés de 50 ml fosse 100 ml, se ao invés de 50 ml, fosse 100 ml por proporção. Se for 100 ml, gente, qual seria a quantidade que eles teriam que colocar, né, para não mudar a posição? 240. Eu pergunto, colocando 240, vai ou não vai estar abaixo do limite? Porque qual é o limite que se dissolve? 256. Se eu botei 240, vai estar dissolvida ou não vai estar dissolvida, gente? Vai. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que vai apresentar uma única fase, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, eu teria uma fase. Vamos então agora para o segundo caso. Ele fez a 35. Vamos usar 40 graus como referência. A 40 graus, qual é a solubilidade? 373 gramas para cada 100 ml. Só que o preparado que ele fez foi o seguinte: em 50 ml, ele adicionou 300. Gente, em termos de proporção, para manter essa mesma proporção, se eu pensar em 100 ml, qual seria a quantidade que ele adicionou? 600, perfeito. Só que vamos pensar comigo. Se eu coloquei 600 e o limite é 373, o que é que vai acontecer? Vai precipitar. E se vai precipitar, eu vou ter quantas fases? 2. Eu vou ter a fase líquida e vou ter a fase sólida, tá? Então, nesse segundo caso aqui, eu teria 2 fases. Bom, vamos para o terceiro raciocínio. Ele quer agora a 100 graus. A 100 graus Celsius, gente, a nossa solubilidade vai ser 912 gramas para cada 100 ml. Ah, mas a solução que ele preparou utilizava só 50 ml com uma quantidade de 450 gramas. Em termos de proporção, gente, se eu mudar isso aqui para 100 ml, vai ficar na mesma proporção da solubilidade. Qual seria a massa adicionada? Perfeito. Se aqui vai ser 900 gramas e o limite é 912, vai estar dissolvido ou não? Então, nós vamos ter uma única fase. Então, como a gente vai ter só uma fase aqui, qual a alternativa que tem isso aí, gente? Letra B, né? Uma fase, 2 fases e uma fase. Então, só para a gente fixar, o que é a solubilidade? É o limite.
Naquela quantidade de água, que é 100 ml, o máximo que dissolve, por exemplo, a 0 graus é 122. Então não adianta eu botar 123, porque vai precipitar. A 10 graus, o máximo é 170. Se eu botar 171, 1 grama vai precipitar. Então, a solubilidade, ele fornece sempre a quantidade máxima que se dissolve, ok? E aí, vamos para a 10ª, né, e última. E, aliás, é a 9. Essa daqui envolve um pouquinho o conceito de reações orgânicas. Vocês já ouviram falar de uma reação chamada esterificação, gente? Que é assim, ó. O equilíbrio químico é estudado quando as reações são reversíveis. Para que o equilíbrio químico seja alcançado, a velocidade da reação direta é sempre igual à reação inversa, podendo ser avaliada em termos de concentração através do cálculo da constante do equilíbrio. Os participantes dessa reação abaixo encontram-se no estado de equilíbrio. Quem pode me dizer quem são os reagentes? Enem cobra gráfico. Vocês gostam de gráfico? A maioria das pessoas não gostam, mas vamos aprender a interpretar. Toda vida que for produto começa do zero, ó. Porque no início não tem produto. Então, toda a vida do produto começa do zero e vai aumentando. Então, quer dizer que etanoato de etila e água são os produtos. Quem são os reagentes? É aquele que começa do máximo e vai diminuindo com o tempo. Então, os reagentes são ácido etanóico e etanol. Então, vamos escrever isso aqui para mim. Bora lá, gente. O reagente é ácido etanóico mais etanol. E o produto dessa reação vai ser quem? Etanoato de etila mais água. O nome dessa reação é esterificação, porque etanoato de etila é um éster. Por que o éster é tão importante? Gente, no nosso corpo, os lipídios, eles são ésteres. São ésteres de ácidos graxos. Eles são ésteres de ácidos de cadeia longa. Beleza? Ah, importante? Lipídio? Extremamente importante. A gente pensa que eu não posso comer gordura. Claro, eu vou comer a gordura boa, por exemplo. Mas se eu não tiver lipídio no meu corpo, primeiro que eu não consigo absorver vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Você já fica cego por causa da falta da vitamina A. Você fica infértil por causa da falta da vitamina E. Você fica com seus ossos fracos por falta da vitamina D. E você não coagula seu sangue por falta da vitamina K. Então, lipídio é extremamente importante. Outra fonte de ésteres, esses flavorizantes que tem na indústria alimentícia, que dá cheiro e sabor, por exemplo, aos alimentos. Ou vocês acham, por exemplo, que no babalu de melancia tem melancia ali dentro, né? Então, essência de baunilha, essência de morango, essência de kiwi, tudo isso aí são ésteres. E aí eu pergunto, gente, como é que a gente calcula a constante do equilíbrio? Constante do equilíbrio, gente, vai ser a concentração dos produtos. Então, seria a concentração do etanoato de etila vezes a concentração da água, que é a concentração dos produtos, dividido pela concentração do ácido etanóico, vezes a concentração do etanol. Então, a constante do equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E aí eu queria que vocês me dissessem, a partir de que momento isso aí foi atingido o equilíbrio? A partir de que momento virou equilíbrio químico? A partir do momento que as concentrações não mudaram mais. Então, esses valores são os valores do equilíbrio. Então, vamos lá, me ajudem aí. Qual a concentração do etanoato de etila?
Concentração do etanolato de etila, gente, é 4. Qual a concentração da água? 4 também. Essa situação encontra-se representada abaixo. A solubilidade em água Aí ele fornece essas informações e o que é que ele quer saber? A adição de uma base forte ao sistema irá deslocar o equilíbrio para o lado direito. Vamos pensar. Se eu colocar uma base tem hidroxila, gente. Hidroxila serve para neutralizar o H3O+. Base neutraliza ácido. Se a base vai ter neutralizando o ácido, vai estar diminuindo a quantidade desse H3O+. O que é que o equilíbrio vai fazer? Vai deslocar para a esquerda. Por que é que ele desloca para a esquerda? Porque ele precisa repor a quantidade de H3O+ que está sendo consumida. Então, ó, a base neutraliza o ácido, consequentemente o equilíbrio vai deslocar no sentido de produzir mais ácido. Porque o equilíbrio químico, o objetivo dele é se manter em equilíbrio. Então, se tu tira uma espécie, ele vai produzir aquela espécie. Então, se eu estou neutralizando o ácido, o equilíbrio vai produzir mais ácido, tá? Então, qual é o erro dessa letra A? A adição de uma base forte irá deslocar o equilíbrio para o lado direito. Na verdade, ele vai estar deslocando para o lado esquerdo, beleza? Letra B. O aumento da pressão sobre o sistema irá deslocar o equilíbrio para o lado direito. Alguém pode me dizer se a pressão interfere nesse equilíbrio? Quando é que a pressão interfere? Se tiver gás. Tem gás aí, gente? Isso aqui está no estado aquoso, dissolvido na água, aqui está no estado aquoso, aqui está no estado aquoso e aqui está no estado líquido. Então, a pressão não desloca o equilíbrio nessas condições, somente se eu tivesse espécies no estado gasoso, tá? Letra C. A adição de nitrato de bário ao sistema irá deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. Por que que isso vai acontecer? Essa vai ser a resposta. O bário, que ele vai estar adicionando na forma de nitrato de bário, ele vai se ligar ao cromato, ó, porque ele é insolúvel. Então, quando ele se liga a esse íon CrO4, 2-, ele vai formar um sal insolúvel que vai precipitar. Então, o fato de formar precipitado significa que essa reação ocorre. Então, o bário vai estar reagindo, ó, ele vai estar reagindo com o cromato para formar o cromato de bário. Quer dizer que vai estar consumindo essa espécie. Então, o equilíbrio desloca para a esquerda. Por isso que essa é a alternativa, ó. A adição de nitrato de bário ao sistema irá deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. Mas vamos dizer que se eu não soubesse disso, como era que eu dava para responder as outras, ver que as outras estavam falsas? A adição de ácido sulfúrico ao sistema irá deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. Pensem comigo, gente. Ácido sulfúrico, como é um ácido, ele vai estar aumentando a quantidade de H3O+. Toda vida que aumenta de um lado, o equilíbrio desloca para o lado oposto, para consumi-lo. Então, nesse caso, a adição de um ácido iria deslocar para a direita, e ali está falando que vai deslocar para a esquerda. E a letra E. A diluição do sistema com água não irá provocar nenhuma perturbação do equilíbrio, porque também está falso. Diluir, gente, não é acrescentar água. Se eu estou acrescentando água, o equilíbrio desloca para a esquerda. Toda vida que você aumenta uma espécie, vai deslocar para o lado oposto. Então, se eu estou aumentando água, vai deslocar para o lado esquerdo. Se eu estou aumentando H+, vai deslocar para o lado direito. É sempre para o lado oposto, tá? Então, assim, deslocamento do equilíbrio é um tópico extremamente importante no Enem. Essa parte aqui que eu revisei foi a parte de físico-química, tá? Parte de físico-química. Rafael, ele vai trabalhar a parte de química orgânica e química geral, tá? Mas assim, gente, uma coisa que eu queria que vocês ainda tivessem um cuidadozinho de olhar em casa nesses dias também, é a parte de química ambiental. Não sei se Rafael vai abordar essa parte aí, tá? Então, aspectos, por exemplo, como poluição, né? Que uma das causas principais, como eu já falei, é combustíveis fósseis,
Porque combustível fóssil tem enxofre, que libera óxido de enxofre, que gera uma chuva ácida. Outro detalhe, qualquer combustão de combustível vai produzir CO2, que é gás do efeito estufa, tá? Qual seria uma alternativa de diminuir essa quantidade de emissões? Qual seria assim? Vamos pensar em termos de probabilidade, assim, o que é que pode ser feito a curto prazo? Por exemplo, quando eu faço os combustíveis, o bioetanol, por exemplo, qual é uma vantagem de produzir bioetanol? Eu não tenho que plantar cana-de-açúcar, milho, beterraba? As plantinhas, gente, funcionam como sequestrantes de CO2. Então, elas absorvem o CO2 no processo de fotossíntese. Resultado, o que é que acontece? Isso minimiza a quantidade de CO2 atmosférico. Quais seriam outras vantagens, assim, outras possibilidades que a gente pode utilizar? Seria uso de transportes coletivos, né? Quer dizer, se eu uso o metrô, se eu uso o ônibus, eu vou estar diminuindo a quantidade de automóveis em circulação, então isso minimiza também essa questão da poluição, né? Outros transportes alternativos, tá? E, obviamente, seria substituição de combustíveis a combustão por outras formas de produção de energia. Seria energia eólica, né? Que seria, por exemplo, energia solar, que seria, que mais? Pilhas e baterias são outras formas de produção de energia que não causaria tanto impacto ambiental como combustíveis fósseis. Beleza, gente? Então, assim, eu estou terminando por aqui. Desejo não sorte para vocês, eu desejo sucesso. O que a gente já estudou esse ano todinho, já foi visto o conteúdo, é só ter tranquilidade, porque, assim, uma das coisas que mais interfere nesse momento final é a questão psicológica, é a ansiedade, é o nervosismo. Quando chegar no sábado, parem os estudos, vão fazer outras atividades que tragam para... Nem que seja ficar em casa assistindo Netflix ou uma série ou coisa desse tipo. Você tem que diminuir essa questão da ansiedade, porque isso interfere demais, tá? Então, estamos aqui na torcida, vai dar tudo certo se Deus quiser. Tchau, tchau, meu povo.